Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há um jogo entre pensamentos, sentimentos, atitudes do coração e ações exteriores nesse evangelho. Os 4 homens traziam um paralítico. O paralítico nada podia fazer. Dependia dos outros. Ele, inicialmente, nem contava. Mas os 4 homens, bem que eles tentaram entrar pela porta. Eles não inventaram, tentaram, mas não conseguiram. Não tendo conseguido, não se deram por vencidos. Subiram no teto, abriram o teto bem no lugar onde ele estava e baixaram o paralítico por ali. O Evangelho diz que Jesus, quando viu a fé daqueles homens... Ora, fé é uma coisa invisível, gente. Fé é uma coisa que está aqui no coração. Quem sabe falar sobre a fé é quem tem a fé. Mas quem está fora pode perceber a fé mediante o esforço, as atitudes e a coerência das atitudes, das ações com aquilo que se diz. Estes homens demonstraram que tinham uma confiança tão grande que eram capazes de enfrentar diversos obstáculos para trazer o paralítico até Jesus. Confiavam não apenas no poder de Jesus, que ele fosse capaz de curar o homem, não apenas que ele não lhes repreenderia pelo que fizeram, mas, sobretudo, estes homens acreditavam que ele teria compaixão do paralítico. Jesus nem precisava demonstrar, eles sabiam o que tinha no coração de Jesus: compaixão. Jesus percebeu que no coração deles eles tinham fé por aquilo que eles fizeram. Outros homens, diz o Evangelho, que estavam ali, mestres da lei, alguns mestres da lei, estavam sentados. E sentados continuaram.
E estando sentados, refletiam sobre o fechamento deles para Jesus. Esse homem está blasfemando, ele não pode fazer isso. E Jesus, que tinha percebido a fé dos homens que subiram no telhado, percebeu, como diz o Evangelho, percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo, talvez pela atitude de quem não se mexeu. Quem sabe outras pessoas que estavam por ali, pelo menos se levantaram e deram espaço. A impressão que dá é de que esses homens aqui não se levantaram, ficaram só observando. A inércia desses homens mostrou para Jesus o que eles tinham dentro deles. Estavam fechados para ele. Os homens que levaram o paralítico a Jesus sabiam que Jesus teria compaixão do homem. Estes homens, vendo e ouvindo o que Jesus disse, mais propriamente, tiveram uma atitude de fechamento. Estes homens não enxergavam a compaixão de Jesus. E Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que é mais fácil fazer? Talvez Jesus pudesse dizer a eles também o que é mais fácil. Pegar um paralítico e subir no teto, abrir o teto para colocar o paralítico, ou ficar sentados criticando. O que será que é mais fácil? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Aqui é curioso. Para que saibam que ele tem poder de perdoar pecados, então ele vai dizer para o paralítico se levantar. Uma coisa deve provar a outra, já que eles se fecharam desta maneira. Já que eles não querem enxergar que Jesus tem poder de perdoar pecados. E então serão confrontados, percebendo que Jesus tem poder para mandar o homem se levantar. Mas Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Então Jesus manda ao homem que se levante. Curioso, homem paralítico, se levanta, obedece Jesus. Quando ele não podia fazer nada, outros fizeram por ele. Agora que ele pode, ele se levanta, ele toma o seu leito e vai para casa. E aqueles homens continuam sentados. Que pensamentos tiveram depois de ver a cura desse homem? Que pensamentos tiveram? A impressão que dá é que paralíticos eram eles, os mestres da lei, e paralíticos permaneceram. O homem paralítico se movimentou, foi até Jesus, se não pelas próprias pernas, por aqueles que tinham compaixão dele, pelos 4 homens que levaram a sua cama. Depois, sendo curado por Jesus, ele se mexeu, voltando para casa sozinho e carregando o próprio leito. Podia ter deixado para os homens que levaram. Agora não preciso mais disso, vocês levam o leito embora. Ele mesmo carregando o leito que servia para que ele fosse carregado antes. Será que esse evangelho não nos convida a procurarmos pensar em quem é paralítico na história e mais ainda a pensar sobre quantas vezes nós fomos paralíticos? Quantas vezes nós permanecemos sentados, sem nos movimentar, e talvez recriminando quem se movimenta, quem faz alguma coisa. O que é mais fácil? Permanecer parado, olhando e julgando o caminho dos outros, as ações dos outros, ou colocarmos nós também a caminho e correndo o risco de sermos nós o objeto da crítica dos outros. Movimentarmos-nos é o que precisamos fazer para não sermos paralíticos, para que Jesus, vendo a nossa maneira de agir, se admire com a nossa fé. Rezemos. Ó Deus,
Atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.